Olá, quarta-feira, dia 20 de junho de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques desta segunda edição. Projeto de lei do vereador Carmo Luiz quer garantir um percentual de vagas de emprego em obras públicas para moradores de rua. Vereador Carlinhos Camelô protocola projeto de lei para proibir a retenção de veículos flagrados sem o pagamento do IPVA. Nas dicas de cinema, destaque para mais um filme da saga Jurassic Park. E no esporte, Ponte Preta sofre empate no fim. Guarani fica na igualdade em Florianópolis contra o vice-líder. O vereador Carmo Luiz protocolou um projeto de lei para que um percentual de vagas de trabalho em obras públicas seja reservadas para as pessoas em situação de rua. De acordo com o vereador, a cidade de Campinas está passando por um momento complicado de crise e, por isso, quer garantir que moradores de rua tenham um percentual de vagas reservadas em serviços e obras públicas. Nós sabemos aí que muitas vezes a vulnerabilidade precisa de uma série de fatores para que a pessoa chegue ao ponto de voltar a trabalhar ou voltar a querer trabalhar, e é justamente isso que nós fazemos. O candidato à vaga será indicado a vaga a partir da avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar. No projeto de lei contém alguns requisitos para estes moradores se candidatarem às vagas. Estar sendo assistido pela Assistência Social Municipal, cumprir horário estipulado no contrato de trabalho, atender aos requisitos profissionais definidos pela empresa contratante e cumprir rigorosamente as normas da empresa contratante. Além disso, o candidato que for ocupar um posto de trabalho em função da presente lei deverá levar uma declaração do órgão municipal que lhe assiste, devendo prestar sempre informações ao órgão. Se esta lei for aprovada, 2% das vagas disponíveis vão ficar com os moradores de rua. E nós vamos pedir todo o apoio de todos os vereadores dessa casa e da população para que consigamos colocar uma nova lei na cidade de Campinas que dê ao morador em situação de rua 2% das vagas de trabalho. Qualquer tipo de empreendimento, talvez nós tenhamos algum tipo de problema dentro da legislação, mas nós vamos trabalhar no sentido de fazer o que for necessário para moldar essa lei, a fim de atender esta população que precisa de atendimento o mais breve possível. Uma exposição feita por mulheres desenhistas, ilustradoras e artistas plásticas está aberta ao público de graça até o próximo dia 30 na Biblioteca Municipal de Campinas. São 18 ilustrações entre retratos e caricaturas de mulheres famosas. A exposição tem curadoria do cartunista e pesquisador Zé Roberto Graúna. Ele chamou algumas artistas do coletivo Elas por Elas, que com suas artes dão destaque a grandes mulheres, figuras icônicas da sociedade brasileira. Em comum, não só o fato de serem mulheres retratadas, mas retratadas por mulheres, cartunistas, desenhistas, artistas plásticas. A ideia é fazer com que as pessoas conheçam, além do Ziraldo, além do Maurício de Souza, além do J. Carlos, mulheres que fazem trabalho de caricatura, de ilustração, de charge, de cartoon. Aqui a gente tem exemplo de todo tipo de arte. A ideia é fazer com que as pessoas conheçam quem produz essa arte e as mulheres daqui de Campinas que produzem esse trabalho. E cada uma com a sua história, cada uma com a sua criação. Eu desenho desde que eu era criança, minha mãe era artista plástica, então eu vivia entre tintas, pincéis, telas e tinta a óleo principalmente, e ela desenhava também muito bem. E eu logo cedo comecei a desenhar, então já foi ficando comigo isso. Eu parti também, fiz bastante, já de criança, 12 anos eu fazia esculturas e entalhes em madeira, e isso foi vindo comigo. Sinove bem que tentou deixar a arte de lado, buscando outra profissão. Parti para fazer publicidade e propaganda, sou parte empresária também, tem outras coisas que eu vou fazendo, até um belo dia em que a arte tomou conta de mim. Falei, ou você faz arte ou você fica louca. Bom, o desenho sempre teve na minha vida, né? Que eu me lembro assim, desde a menininha das cavernas, que os pais ficavam loucos porque é para parede, né? Daí depois me passaram pro... Então eles me deram o papel de pão. E daí foi, né? Os meus cadernos de escola, eles sempre foram
altamente decorados, tá? Mas sempre foi uma coisa em paralelo, né? Depois eu comecei a estudar mesmo, de fato, desenho e pintura a partir de 2001. E de lá para cá eu venho sempre estudando, aprimorando. Maria Rita vê a participação da mulher aumentar cada vez mais no desenho de humor, considerado até alguns anos atrás um universo predominantemente masculino. No desenho de humor, nas publicações de quadrinhos, cada vez isso cresce mais. Hoje em dia a gente tem sim mulheres bastante conhecidas, tem uma celebridade já, e nos salões também de humor, que tem o mais famoso de Piracicaba, mas tem outros salões importantes de humor no Brasil, e cada vez mais aumenta a participação feminina, e as mulheres vão, expõem, são premiadas. A minha história é um pouco diferente, porque na verdade eu sou formada em matemática e lecionei 30 anos. E o interesse pela matemática, principalmente com adolescentes, não é assim muito bom, né? Então a gente teve que rebolar um pouquinho e criar, desde a época de magistério mesmo, que eu venho criando. Então as minhas aulas eram baseadas em geometria, proporções, e eu fui pesquisando arte para mostrar para eles como que a matemática entrava em outras áreas e não só a aula, né? E a professora de matemática acabou descobrindo um mundo novo. E aí, com a pesquisa em arte, eu fui descobrindo novos artistas, pintores, e fui me encantando com tudo isso. Cada vez que eu pesquisava para mostrar para eles alguma coisa ligada à arte, eu ficava mais encantada com a arte. E aí eu resolvi fazer paralelo. Apesar de dar aula, eu comecei a fazer desenho, pintura, porque aquilo foi realmente me encantando. E aí eu entrei de cabeça. Quarta-feira é dia de conferir as estreias de cinema. Confira os destaques da telona. Quarta-feira é o dia em que falamos do que estreia amanhã nos cinemas e abrimos com os longas nacionais. Parece que você tá ficando cada dia mais forte. Você devia achar bonito. Se gostasse de música, eu tinha casado com o pedreiro. Batista e Maria formam um casal que aparentemente é muito feliz no casamento. No entanto, a verdade é que as aparências enganam em muito. No fundo, Batista é um alcoólatra inveterado e Maria tem um caso com o namorado da filha mais velha, Emília. Você tem que batalhar pelo seu futuro, minha filha, porque isso aqui não vai dar em nada. Sempre assim, eu não aguento mais, mãe. Outro longa nacional é Mulheres Alteradas, que fala do cotidiano de 4 mulheres. Queca, que enfrenta uma crise no casamento com Dudu. Marinati, que é uma workaholic e que repentinamente se apaixona por Christian. Leandra, que sente-se bastante insegura pelo fato de ainda não ter constituído família. E Sônia, que está cansada da rotina doméstica e sonha com a época em que era solteira. Eu fui transportada para uma outra dimensão. Eu não paro de pensar nele. Pra que se odiar se a gente pode se amar? No também nacional Tungstênio, um sargento do exército aposentado, um policial e a esposa e um traficante aparentemente não possuem nada em comum, mas eles vão se unir em prol de um bem maior. Quando pessoas começam a utilizar explosivos para pescar na orla de Salvador, na Bahia, o grupo faz de tudo para acabar com o crime ambiental. Mas na busca dos caminhos que parecem mais corretos, cada um deles vai passar por conflitos pessoais e morais. E o grande lançamento da semana é Jurassic World Reino Ameaçado. 4 anos após o fechamento de Jurassic Park, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida da ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação é preciso tomar uma decisão. Deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção. These creatures were here before us. And if we're not careful, they're gonna be here after. Decidida a resgatá-los, Claire convoca Owen a retornar à ilha com ela. You know me. E amanhã tem mais agenda cultural com shows e outros eventos que acontecem em Campinas e região.
Amanhã, quinta-feira, o tempo vai ficar firme aqui em Campinas no primeiro dia de inverno. Sol durante todo o dia. As temperaturas continuam amenas, hein? Mínima de 15 e máxima de 26 graus. E vamos acompanhar o quadro de educação, que traz notícias importantes para quem busca uma bolsa em universidades públicas de todo o país. O SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, divulgou os resultados para o segundo semestre. Vão ser convocados para universidades federais e estaduais os alunos que realizaram o Enem em 2017. Os aprovados devem realizar a matrícula entre o dia 22 e 28 de junho. Todas as informações, consultas e matrículas podem ser feitas pelo site no endereço sisu.mec.gov.br. E na semana que vem, no dia 26, o ProUni abre as inscrições para 174 mil bolsas de estudo. Vamos ver o vídeo promocional. Quem passou um ano inteiro só falando, pensando e vivendo o Enem merece uma nova chance. Você, que fez a prova do Enem em 2017, vai ter mais uma oportunidade para conquistar uma bolsa do ProUni numa instituição privada de ensino superior. As inscrições para o segundo processo seletivo do ProUni vão de 26 a 29 de junho. Inscreva-se. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. As informações e as inscrições podem ser feitas pelo site prouniportal.mec.gov.br até o dia 29 de junho. E na semana que vem, o programa Sala de Aula fala sobre a ideia legislativa que pedia a retirada dos cursos de humanas das universidades públicas de todo o país. O entrevistado é o professor da Faculdade de Educação, René José Trentin Silveira. Quem ganha em enfraquecer a formação do cidadão brasileiro no que diz respeito às ciências humanas. O programa inédito vai ao ar na próxima quarta-feira, às 10h30 da manhã. Tramita aqui na Câmara de Campinas um projeto de lei que proíbe a retenção de veículos flagrados sem o pagamento do IPVA. O vereador Carlinhos Camelô apresentou em reunião ordinária um projeto de lei que tem como objetivo proibir que carros que estejam com o IPVA por pagar sejam recolhidos quando forem objetos de blitz. A gente vê as pessoas hoje, às vezes numa blitz ou até mesmo numa blitz é parado os veículos ali, a pessoa automaticamente ela é parada e é levado o veículo dela por causa da questão do não pagamento do IPVA. Mas isso na Constituição fala também que a pessoa não pode ter o veículo apreendido, porque ela não pagou ali, mas o veículo ainda está em dia para ela andar. E propõe uma solução. A solução seria uma lei municipal que amparasse os veículos aqui hoje, que as pessoas têm poder de polícia parar, que não apreenda esses veículos, entendeu? O veículo está licenciado, o DPVAT com todas as questões pagas, e o IPVA não está pago, que mantenha o veículo liberado para as pessoas, porque é um direito dele. Enquanto não tiver o trânsito julgado, entendeu? O veículo dele não está errado. A lei deve orientar agentes como os da INDEC, a empresa que administra o trânsito na cidade. Como agente da INDEC, como a própria polícia, e outra também, para garantir o direito do cidadão. Porque o cidadão hoje, ele tem um veículo, o veículo é dele, o veículo está pago. Às vezes você sabe, as pessoas pegam um veículo, ela tem a parcela para pagar do carro, ela tem o IPVA, ela tem a documentação, tem tudo ali, às vezes ela não consegue. E o seguro, ou ela paga uma ou ela paga outra. Isso também dá direito para ele ter mais tranquilidade nisso. De acordo com o vereador, o dono do veículo não deve nem ser multado caso seja pego com falta de pagamento do IPVA. Na Constituição não fala em multa. Não fala em multa, não fala em apreensão, então acho que esse direito a pessoa tem que ter. Apesar que a gente sabe que a pessoa vai andar com o veículo dela, se o documento estiver atrasado, o apreendido vai ser, o veículo vai ser apreendido. Mas se o IPVA não tiver pago ainda, não tem que apreender o veículo da pessoa. Ontem à noite, pela Série B, as duas equipes da cidade empataram, mas o sentimento foi bem diferente. Digamos que o Guarani ganhou um ponto e a Ponte perdeu 2, olha só.
Aos 34 minutos da etapa inicial, Paulinho viu muito bem Thiago Real, que driblou o zagueiro Roger e bateu. O goleiro Mota espalmou para o meio da área e Júnior Santos, como um legítimo camisa 9, não desperdiçou 1-0 Macaca. Pouco tempo depois, o goleiro Ivan defendeu o pênalti de Niltinho. Só que o castigo veio aos 45 minutos da etapa final. Celcinho bateu uma falta digna de Copa do Mundo, um golaço. Final, Ponte Preta 1, CSA também 1. Empate com gosto de derrota. A Ponte deixou de ganhar 2 pontos, vencia até o último minuto e aí alguns atletas vacilaram ontem. O Paulinho foi expulso no segundo tempo por ofender o árbitro e no final o Ourinho agrediu um adversário e também foi expulso direto. A equipe perdeu totalmente a cabeça. Próximo jogo da Ponte é só no dia 30 de junho, sábado da outra semana, fora de casa contra o Figueirense. Já o Guarani, em um jogo maluco de 6 gols, 2 viradas, empatou com o vice-líder fora de casa. Rômulo recebeu o belo passe de Renato, invadiu a área e abriu o marcador, 1-0 Avaí. Pouco tempo depois, Judson, de longe, arriscou uma bomba. A bola bateu no travessão antes de morrer no fundo das redes, 2-0. Na etapa final, o jogo virou. Após cobrança de escanteio, Kaique no primeiro pau diminuiu, 2-1. Em seguida, Bruno Nazário desviou de cabeça, a zaga afastou mal. E Kaique de novo, tudo igual, 2-2. Em bela troca de passes, o improvável aconteceu. Rafael Longini acertou a lateral da rede, lindo gol. Vira-vira, 3-2 Bugre. Marquinhos saiu do banco de reservas e cobrou a falta na cabeça de Beltrán. Que jogão, final, Avaí 3, Guarani também 3. Bugre perdendo de 2-0 mostrou um poder de reação que até então não tínhamos visto. É verdade, sofreu um gol nos últimos 15 minutos, mas no final o saldo é positivo. Pegou um ponto do vice-líder na casa do adversário. Próximo jogo do Bugre, dia 29 de junho, sexta-feira da outra semana, no Brinco de Ouro contra o Boa Esporte. Hora de falar de vitória agora, hein? Na 9ª rodada da Liga Paulista de Futsal, em um jogo de 9 gols, o Pulo do Gato venceu a equipe de Dracena por 5-4, jogão. Gols de Valtinho 2 vezes, Pedrinho, Gabriel e Diegão. Pulo do Gato divide a liderança com o Corinthians, representando muito bem a cidade. Essa edição fica por aqui, a gente se vê amanhã ao 12:30 na primeira edição. Até lá, tchau, tchau!